Graça e paz. Amados, hoje estamos aqui para refutar um posicionamento do reverendo Ronaldo Vasconcelos, que veio acusar a doutrina unicista de heresia, porque ela não concorda com a Trindade. Segundo ele, a Trindade é que é a doutrina verdadeira. Pois é, nós vamos então aqui oferecer um contraditório ao reverendo Ronaldo Vasconcelos e mostrarmos, provarmos com a Bíblia que na realidade não é a doutrina unicista que é heresia, mas heresia é a doutrina da Trindade. Esta sim é herética em 100%. Nós faremos isso logo, mostraremos isso logo após a vinheta, ok? Vem comigo! É uma doutrina que concebe o Deus único como tendo se manifestado em carne e não em três pessoas. Basicamente, os unicistas defendem que a doutrina de Deus, ou a pessoa de Deus, é apenas uma. E sendo uma, foi ela que se manifestou como Pai, foi ela que se manifestou como Filho encarnado, e é ela que se manifesta hoje como Espírito. Essa doutrina ainda se distingue do unitarismo, que é uma visão. Pois é, meu caro reverendo Ronaldo Vasconcelos, nós temos que admitir que, em parte, o unicismo está perfeitamente correto quando diz que a pessoa de Deus é apenas um. Deus, na sua essência, é apenas um. Não existe três, existe um. E nisso os unicistas estão perfeitamente corretos. A Bíblia mostra isso. Até o próprio Deus diz que ele é único, a glória dele ele não dá a ninguém e que ele faz todas as coisas. Ele cria o bem e cria o mal e ninguém há que possa escapar da mão dele e além dele não há outro. Então, a doutrina unicista nesse aspecto de que Deus na sua essência é apenas um, não três, mas um, eles estão perfeitamente corretos. O que eles não estão corretos é quando dizem que este Deus se manifestou em carne. Aí fica realmente um entendimento meio complexo. Por quê? Porque Deus, na realidade, ele se manifesta de três maneiras distintas. Ele não são três pessoas distintas, mas é um único Deus se manifestando de três maneiras distintas. E ele se manifesta como Pai, ele se manifesta como Filho e ele se manifesta como Espírito Santo. Muito bem. Aí, quando esse Deus resolveu se manifestar na carne, não foi ele, a essência dele, a individualidade dele, mas a palavra dele, o verbo dele, a palavra que ele gerou de dentro dele mesmo para com ela criar todas as coisas. Nós, então, podemos entender que esta palavra incorporou em Yeshua, esta palavra habitou em Yeshua na saída do batismo do Jordão. Quando Yeshua estava saindo, o céu se abriu e derramou sobre ele o Espírito de Deus, trazendo esta palavra. E isto se coaduna com a profecia de Deus através de Moisés em Deuteronômio 18, 18 e 19, quando Deus diz que levantaria um profeta como Moisés do meio do povo e neste profeta ele colocaria as palavras dele na boca deste profeta, de forma que todo aquele que ouvisse as palavras que este profeta falasse em nome dele e não obedecesse, seria pedido contas do desobediente. Então, está aí, os unicistas estão corretos quanto a isso, a manifestação apenas na carne não foi a essência do Pai, mas foi a palavra do Pai que se manifestou. Ele pegou a palavra dele, aquilo que ele colocou para fora, aquela palavra que ele gerou, né, e colocou para fora, e ele diz que todos que receberem esta palavra, está lá em João 1, né, todos que receberem essa palavra poderão ser chamados de filhos de Deus. Deu
o poder de serem chamados filhos de Deus, e esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, está se cumprindo a profecia de Deus em Moisés, em Deuteronômio 18 e 19, quando Deus diz que colocará a palavra dele na boca deste profeta. E foi o que aconteceu. Então, os unicistas estão corretos quando dizem que Deus é apenas um e se manifesta de três formas, e a manifestação dele na carne foi através da palavra dele, que ele colocou em Yeshua, e não através dele, individualidade, se manifestando como ser humano. Até mesmo porque um corpo humano não teria condição de receber a onipotência infinita do Deus eterno e criador. Amém, amado? Se distingue do unitarismo, que é uma visão histórica também chamada de arianismo, pois o unitarismo, concebe Deus como sendo o Pai, Jesus Cristo como a primeira criação deste Pai e o Espírito Santo como uma força impessoal enviada do Pai e do Filho. Portanto, o unicismo é uma heresia que foi condenada. Pois é, meu caro reverendo Ronaldo Vasconcelos. O unitarismo também, na sua essência, está correto. Ele está correto quando diz que Deus é um só. O unitarismo, ele falha quando ele diz que Jesus Cristo é a primeira criação do Pai. Aí ele está falhando, porque ele está fazendo como uma grande gama de teólogos e de pastores e evangelistas pregam por aí, de que Jesus Cristo é o verbo que estava com Deus no momento da criação. Ora, há um entendimento incorreto disso aí. Deus gerou dele mesmo, a única coisa que Deus gerou dele mesmo foi a palavra, que ele gerou de dentro dele e pôs para fora, para com ela criar todas as coisas. Quando ele disse, haja luz, a luz se fez, e depois, haja isso, haja aquilo outro, e as coisas foram acontecendo. Pela palavra ele criou, então é a palavra de Deus, da essência divina, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem nascido do ventre de Miriam, filho de Miriam e de Yosef, ou de Miriam e outra pessoa que nós não sabemos quem, né? Porque não ficou definido, não ficou revelado, mas é o homem carnal, né? Esse é o Jesus Cristo, e este Jesus Cristo é o profeta que Deus já profetizou através de Moisés em Deuteronômio 18, 19, e que Deus colocou na boca dele as palavras dele, quer dizer, este verbo que Deus criou, né, que Deus gerou de dentro dele para criar todas as coisas, Deus colocou em Yeshua. Como é a única coisa que Deus gerou de dentro dele, e aquilo que é gerado de dentro e posto para fora pode ser considerado um filho, esta palavra de Deus, gerada de dentro de Deus, foi a única coisa que Deus gerou de dentro dele, então é considerado o Filho unigênito de Deus. E Yeshua recebeu esta palavra com plenitude na saída do batismo do Jordão. Então, veja que Jesus Cristo não é a primeira obra criada de Deus. A primeira obra criada de Deus é a palavra de Deus, que ele gerou de dentro dele. Jesus Cristo, Jesus, o Messias, né? Porque Cristo significa o Messias, o ungido, Jesus o ungido. Então, Jesus é o homem filho de Miriam e de Yosef, carnal, nascido do ventre de uma mulher, que recebeu nele, que foi portador desta palavra, deste Filho unigênito de Deus. É só aí que o unitarismo comete uma falha, porque quando ele diz que Deus é um só, a essência é uma só, e quando ele diz que o Espírito Santo é uma força ativa do próprio Deus, né, que vem para as pessoas, também ele está correto. O próprio Jesus disse que Deus é Espírito e busca os verdadeiros adoradores do Espírito. E o que significa Espírito? Espírito é do latim spir, que significa sopro.
Então, se Deus é um sopro, se Deus é um vento, e esse vento sopra em alguém, e sopra a sua vontade, e sopra o seu poder, e sopra aquilo que ele quer que seja executado, então, realmente, o Espírito Santo que vem para uma pessoa, que é um sopro desse Deus, e que vem habitá-lo, e que vem capacitá-lo, é uma força ativa do próprio Deus. Isso é evidente. Para nós entendermos isso de uma forma bem clara, se nós compararmos Deus, o Criador, como um rio, esse rio desce, né, no seu leito, ele vai indo mundo afora. Mas em determinadas áreas, em determinados momentos, segundo a necessidade local, esse rio abre braços para a direita, abre braços para a esquerda, mais à frente abre outros braços, mais à frente abre outros braços, e assim ele vai fertilizando toda a terra no entorno dele. Então, o fato dele abrir esses braços, e esses braços do rio, e levar a fertilização para aquela área terrena, não isola nem anula o leito do rio, que continua sendo o próprio Deus. É o próprio Deus descendo, agindo no seu caminho, na sua direção, na sua vontade, e abençoando outras partes terrenas, outras regiões, outras áreas, abrindo braços que vão ali fazer com que aquela região seja abençoada, seja fertilizada. Então, dá-se para comparar tranquilamente para que tenha-se um entendimento do que é o Espírito Santo em relação à essência de Deus. Amém, amado? Portanto, o unicismo é uma heresia que foi condenada diversas vezes na história da igreja, e ainda hoje ela tem força, ou pelo menos em alguns lugares e movimentos tem força, especialmente através da igreja Voz da Verdade, que tem, inclusive, um grupo de música muito conhecido. Meu querido e amado reverendo Ronaldo Vasconcelos, o senhor acaba de afirmar que o unicismo é uma heresia. E eu tenho que dizer ao senhor que ela tem sim aquela falha que nós já apresentamos no começo, mas que na realidade a verdadeira heresia não está no unicismo, ela está na Trindade. Aí sim é uma heresia, porque quando há uma Trindade que diz que existe um só Deus com três pessoas distintas coabitando nele, isso é o maior absurdo que alguém pode falar, até diante das leis do universo, das leis cósmicas, da lei de Deus. Deus não fere as leis que ele mesmo criou. E na Bíblia não tem um só lugar que diga que haja uma trindade, que haja três pessoas em um só. Mesmo porque pessoas, meu caro reverendo, são individualidades. Pessoas são seres individuais com características próprias. E se existem três pessoas, são três seres distintos com características próprias, portanto são três deuses, que não tem como três deuses coabitar dentro de um só. Isto é absurdo. E dizer, não, mas tem que se aceitar pela fé. Isto é dogma. Dogma insensato, incoerente, que não encontra respaldo nem na Bíblia e nem nas leis universais. Logo, meu amado, o fato da igreja ter contestado o unicismo ao longo do tempo, esta igreja que nós observamos com tantas contestações a esse respeito é a Igreja Católica Romana, que traz um monte de heresias baseados em crendices e dogmas implantados na cabeça das pessoas ao longo do tempo para dar poder, hegemonia ao clero romano. Nada mais do que isso. Ok, meu amado? Por que isso é uma heresia? Primeiro, porque nega a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como explicarmos, por exemplo, o batismo, o qual foi ordenado por Jesus Cristo no momento aos seus discípulos, ordenando-os que batizassem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu caro reverendo, quando diz que nega a Trindade, está correto.
correta, porque nós não temos aí três pessoas distintas, nós temos três aspectos, três manifestações de um mesmo Deus. É um mesmo Deus único e absoluto se manifestando de três maneiras diferentes. Ele se manifesta como Pai, porque ele é o criador de tudo, ele quem criou, ele que fez, então ele se posiciona como o Pai. Ele se manifesta como o Filho, porque depois da queda da sua criatura, que era o homem que foi feito à sua imagem e semelhança, este ser criado entrou numa condição de queda, e então o Filho, quer dizer, o Filho unigênito, que é a palavra que foi gerada de dentro de Deus, vem habitar na humanidade para ensinar a humanidade a viver de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus, para que ela possa ser restaurada e retomar a sua condição de comunhão com o seu Criador. Então, ele se manifesta aí como filho, porque é a palavra dele se manifestando no meio da humanidade através de um profeta que é Yeshua. E ele se manifesta como Espírito Santo, porque ele envia para as pessoas o seu sopro, a sua vontade. Através do seu sopro, ele capacita as pessoas com a sua palavra, com a sua vontade e com o poder para executá-la. Então, é o mesmo Deus atuando em três formas distintas, mas tudo partindo dele. Ele, o Criador, Pai. Ele, o Salvador, Filho. E ele, o Consolador, Espírito Santo. Então, como o Pai ele criou, como o Filho ele mandou a sua palavra, que é o Filho unigênito, para salvar a humanidade, e como Espírito Santo ele vem para consolo e capacitação das pessoas para cumprirem os seus desígnios. Logo, é o mesmo Deus se manifestando de três formas distintas e não em três pessoas distintas, o que é um absurdo. Amém, amado? Como explicar a quem Jesus orava? Se ele é o próprio Pai, como que ele orava ao Pai? Ora, meu amado, como explicar a quem Jesus orava? Jesus é o homem, Jesus não é o Pai, nós já falamos sobre isso. Jesus é o homem carnal, nascido do ventre de Miriam. Ele não é um Deus, ele é um homem como qualquer outro, de carne e osso, que cumpre as leis da genética humana como qualquer outro e que nasceu nesse mundo sob maldição como qualquer outro, porque quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra e disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então todos que nasciam aqui, todos que estavam aqui, tudo que existia aqui estava sob maldição. E quando Yeshua nasceu aqui, ele nasceu sob a mesma maldição. Por isso que ele teve que comparecer para o batismo, ele teve que deixar de ser o homem natural, nascido do ventre de Miriam, tá? E passar por um novo nascimento, se purificar nas águas do Jordão através do batismo, passar por um novo nascimento, para, ao sair das águas, receber a unção que lhe deu o nome de Messias, que lhe deu o nome de Cristo, porque Messias em hebraico é ungido e Cristo em grego é ungido. Ele então recebe esta unção e passa a fazer a missão messiânica. Então ele é o homem. Quando ele orava ao Pai, era o homem, como o Senhor, como eu, como qualquer outro, que se prostra na presença de Deus e ora a Deus e que chama Deus de Pai. Até mesmo porque nós só podemos chamar Deus de Pai se nós estivermos cheios do Espírito de Deus. Porque se nós não formos convertidos a Deus, se não formos convertidos em Yeshua, se nós não tivermos na comunhão com Deus, nós não somos filhos, nós somos criaturas. E isso está lá em Gálatas 4:4-5, quando diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para remir os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós só nos tornamos filhos adotivos através de Yeshua. Amém, amado? Com quem ele conversava? Como explicar quem o próprio Jesus enviou, sendo o Paráclitos, aquele que estaria ao lado para confortar, sendo esse Espírito Santo, portanto, distinto daquele que o enviou? Meu querido,
Jesus não enviou o Paráclito. Aí há uma grande confusão, há um grande erro de entendimento quando se dizem que Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus não enviou o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, ele diz que rogará ao Pai e ele enviará um novo Consolador. E Yeshua vai rogar ao Pai, a Deus, ao Onipotente, ao Supremo, ao Eterno. Yeshua vai rogar a Ele que envie um outro Consolador para estar com os convertidos até o final dos tempos. Então Yeshua vai pedir, vai interceder por nós e vai pedir um novo Consolador para nós. Mas quem vai enviar esse Consolador não é Yeshua, é o Pai, é o Eterno, é o Altíssimo, não é Yeshua. O Pai vai enviar para nós pela intercessão de Yeshua, mas quem vai enviar é o Pai, não Yeshua. Ok, amado? A doutrina bíblica ortodoxa exposta nas Sagradas Escrituras estabelece com clareza, ainda que seja um mistério, que o nosso Deus, o Deus bíblico, é um único Deus ou uma única substância. Mas ele é três pessoas distintas e sem confusão. Meu querido, meu amado e reverendo Ronaldo Vasconcelos, não há um só lugar na Bíblia que diga que Deus é um, manifesto em três pessoas diferentes, distintas. Mostra para mim, cita para mim, envia para mim aí em qual Bíblia, só se a sua Bíblia é diferente das demais. Mostra aí em qual Bíblia que o senhor encontrou que diz lá que Deus é um, com três pessoas, que Deus é trino, sendo um e é trino com três pessoas diferentes, pessoas, não aspectos, pessoas diferentes habitando no mesmo Deus. Isso é absurdo, isso é inconcebível, isso é incoerente. Tanto é que a Igreja Católica, que sempre pregou isso, ela nunca conseguiu explicar, porque não tem explicação, não tem fundamentação. Isso foi feito num concílio, onde houve uma guerra tremenda, onde houve conflitos, uns queriam isso, outros não queriam, e acabou sendo aprovado da maneira que alguns quiseram, tá? Mas não houve concordância nem dentro da própria igreja, e foi colocado como um dogma que é implantado aí na mente das pessoas. Isso é absurdo. Esta é a verdadeira heresia, não o unicismo. O unicismo é uma doutrina correta que tem ali aquela falha que nós mostramos no começo, sim, mas é uma falha, não é uma heresia doutrinária, é apenas um ponto que está meio escorregadio. Agora, esta doutrina da Trindade, esta é 100% herética. Ok, meu amado? Sendo estas chamadas nas Escrituras de Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, sim, o unicismo é uma heresia e deve ser evitada, combatida, e aqueles que creem nisso, o arrependimento para que possam crer no Deus verdadeiro. Pois é, meu amado, o Deus verdadeiro é único. Nós já falamos nisso no começo, que ele diz que ele é um só, ele é absoluto, a glória dele ele não dá a ninguém, ele faz todas as coisas, ele cria o bem, ele cria o mal, né? Ele age da maneira como ele quer e não há quem possa escapar da mão dele, único, absoluto. Ele não diz que tem três com ele, ele não diz que há manifestação de três com ele. Não existe um só lugar na Bíblia que leve a isso. Nem no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, na Tanakh, não tem nada disso. Nem na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que também não tem nada disso. O Senhor tirou isso, eu não sei de onde, eu não sei de que lugar que o Senhor criou. Essa interpretação é totalmente herética. Ela não tem fundamentação, ela não tem base bíblica nenhuma e nem lógica diante das leis universais, das leis cósmicas, das leis que o próprio Deus criou. E Deus não fere a sua própria lei. Pelo contrário, ele ainda diz, diria eu e não cumpriria? Né? E ele diz, eu, o Senhor, não mudo, porque se eu mudasse, vocês já teriam sido destruídos.
Então, meu caro amado, não existe um só lugar que faça essa referência. Deus falou realmente dele como um absoluto. Jesus disse que ele, Yeshua, disse que Deus é um espírito, e se é um espírito, é uma essência como um vento, logo não tem como ser três num. Isso aí é um absurdo. Até mesmo porque, quando nós pensamos no Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, a onipotência divina, a onisciência divina, a onipresença divina, nós imaginamos um Deus infinito que a mente humana não tem condição de conceber, não tem condição de entender. E por isso, nós, por aí, pela lógica, pela coerência e pelas revelações bíblicas que nós temos, nós já podemos imaginar que jamais um corpo humano poderia suportar a magnanimidade desse Deus. Ele não teria nem como, porque o ser humano é limitado, a matéria é limitada. E Yeshua diz que Deus busca os adoradores do Espírito e não das formas carnais. Ok, meu amado? É isso aí. Eu espero que aqueles que nos assistiram até aqui tenham entendido essa mensagem. Eu desejo que as bênçãos de Deus desçam abundantes sobre todos que ouviram até esse final. Que a paz de Jesus reine em cada coração. Que o Espírito de Deus ilumine a mente de cada um para que tenha o verdadeiro entendimento da palavra e ilumine o coração para que resplandeça neste coração o amor, que é a circuncisão do coração que nos identifica com Deus, que é amor. Amém? Que assim seja, em nome de Yeshua, em nome de Jesus.